Olá, família abençoada. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste dia especial. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as verdades mais profundas da Palavra de Deus. Hoje vamos abordar um tema que toca o coração de todo verdadeiro servo do Altíssimo, a realidade invisível que cerca aqueles que foram ungidos por Deus para propósitos eternos. Se você tem percebido que sua jornada de fé trouxe consigo desafios que antes não existiam, se sente que cada passo em direção ao Senhor desperta resistências inexplicáveis, então prepare seu coração para receber revelações que irão transformar sua compreensão sobre essa caminhada. O grande evangelista Billy Graham costumava dizer que a vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Essa afirmação profética revela uma verdade que muitos preferem ignorar: aqueles que são verdadeiramente tocados pelo Espírito Santo entram automaticamente em uma dimensão de conflito espiritual que permanecerá até o dia em que Jesus voltar. Não estamos falando de momentos isolados de dificuldade, mas de uma realidade constante que permeia cada área da vida daquele que foi separado para os propósitos divinos. Você não está imaginando coisas, você não está sendo paranoico. E definitivamente não está sozinho nessa experiência. Existe uma explicação bíblica e espiritual para tudo o que você tem vivenciado. E hoje vamos desvendar os mistérios dessa guerra que acontece nos bastidores da existência humana. A primeira frente dessa batalha espiritual acontece no território mais íntimo e vulnerável da alma humana: o coração e as emoções. Billy Graham frequentemente ensinava que Satanás é um especialista em atacar as emoções, porque sabe que quando consegue perturbar o coração, consegue paralisar a fé. Os ungidos de Deus experimentam uma montanha-russa emocional que vai muito além das oscilações normais do temperamento humano. Há dias em que uma tristeza inexplicável se abate sobre eles sem motivo aparente, momentos em que a ansiedade surge como uma tempestade repentina, e períodos em que o desânimo tenta sufocar a esperança que habita em seus corações. Essa guerra emocional se manifesta de maneiras muito específicas e estratégicas. Frequentemente, os ataques emocionais mais intensos acontecem logo após momentos de grande proximidade com Deus, como se houvesse forças invisíveis tentando neutralizar o impacto daqueles encontros celestiais. É comum que, após uma experiência poderosa de oração ou adoração, o ungido seja bombardeado por sentimentos de inadequação, melancolia profunda ou até mesmo questionamentos sobre a autenticidade do que acabou de viver. O profeta Elias experimentou isso de forma dramática quando, depois de uma das maiores demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo, encontrou-se debaixo de uma árvore, desejando morrer por causa das ameaças de Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, nos mostra como até os mais poderosos servos de Deus podem ser atingidos por essa guerra emocional. O que torna essa batalha ainda mais desafiadora é sua natureza silenciosa e invisível. Enquanto externamente tudo pode parecer normal, internamente há uma luta feroz pela estabilidade emocional e pela paz interior. Os ungidos aprendem a sorrir em público enquanto travavam batalhas épicas em seus corações, a ministrar aos outros enquanto suas próprias emoções estão sendo testadas no fogo. Essa não é hipocrisia, mas sim evidência da graça sustentadora de Deus, que permite que seus escolhidos continuem funcionando mesmo quando estão sendo bombardeados emocionalmente. Billy Graham dizia que Deus não nos livra das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. E essa verdade se aplica perfeitamente à guerra emocional que os ungidos enfrentam diariamente. A segunda dimensão desta batalha espiritual se desenrola no campo das relações humanas, onde os ungidos descobrem que suas conexões interpessoais passam por transformações radicais, que nem sempre são compreendidas ou aceitas pelos que os rodeiam. Billy Graham observava que quando você se torna sério com Deus, algumas pessoas se tornam menos sérias com você. Essa realidade se manifesta através de afastamentos inexplicáveis, críticas sutis mas constantes, e até mesmo hostilidade aberta de pessoas que antes eram próximas e amigáveis. Jesus profetizou sobre essa dimensão da guerra quando alertou que ele não viera trazer paz familiar, mas divisão, onde membros da própria família se voltariam uns contra os outros por causa do Evangelho. Mateus capítulo 12, versículos 34 a 37, revela que essa separação não acontece por escolha do ungido, mas como consequência natural de uma mudança fundamental de valores e prioridades de vida. Quando alguém começa a viver genuinamente
pelos princípios do reino do céu. Automaticamente se cria um contraste que incomoda aqueles que permanecem vivendo segundo os padrões e valores mundanos. Essa guerra relacional é particularmente dolorosa, porque atinge a necessidade humana fundamental de pertencimento e aceitação. Os ungidos se veem forçados a escolher entre manter relacionamentos que não contribuem para seu crescimento espiritual, ou aceitar o isolamento temporário que o processo de santificação pode trazer. Há críticas veladas sobre suas escolhas de fé, piadas constantes sobre seu estilo de vida cristão, exclusão de atividades sociais e até mesmo sabotagem deliberada de oportunidades importantes. Familiares podem questionar decisões que antes apoiavam, amigos podem parar de incluí-los em seus círculos sociais, e colegas de trabalho podem criar um ambiente de hostilidade sutil, mas constante. Billy Graham ensinava uma verdade consoladora sobre essa experiência. Deus às vezes remove pessoas da nossa vida, não para nos punir, mas para nos proteger e preparar espaço para relacionamentos que verdadeiramente nos edificarão. É um processo de purificação relacional que, embora doloroso no momento, resulta em conexões mais profundas, significativas e alinhadas com o propósito divino. Os ungidos aprendem que é melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos. Relacionamentos superficiais que drenam sua energia espiritual e desviam sua atenção dos propósitos eternos. Antes de continuarmos explorando essas dimensões fascinantes da guerra espiritual, gostaria de fazer um convite especial para você que está acompanhando este conteúdo. Se essas verdades estão tocando seu coração e você reconhece essas experiências em sua própria jornada, demonstre isso se inscrevendo em nosso canal agora mesmo. Sua inscrição não é apenas um número para nós, mas uma confirmação de que há pessoas sedentas por compreender os mistérios espirituais que envolvem a vida cristã autêntica. E aqui vai uma pergunta que quero que você responda nos comentários. Qual dessas duas primeiras dimensões da guerra emocional ou relacional tem sido mais intensa em sua caminhada com Deus? Compartilhe sua experiência, pois sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para se sentir compreendida e encorajada nesta batalha. A terceira frente desta guerra espiritual se manifesta através de circunstâncias adversas, que surgem com uma precisão e timing que revelam claramente sua origem sobrenatural. Billy Graham frequentemente observava que o diabo é um estrategista e seus ataques nunca são aleatórios ou coincidentais. Os ungidos começam a perceber padrões estranhos em suas vidas. Problemas financeiros que aparecem exatamente quando decidem aumentar suas ofertas, dificuldades de saúde que surgem em vésperas de eventos ministeriais importantes, ou oportunidades cruciais que são inexplicavelmente bloqueadas quando estão prestes a dar passos significativos na fé. O profeta Daniel experimentou essa guerra circunstancial de forma intensa quando manteve sua disciplina de oração, mesmo sob ameaça de morte. Seus inimigos não atacaram diretamente sua fé, mas manipularam as circunstâncias ao seu redor, criando leis específicas que tornariam sua obediência a Deus ilegal. Daniel capítulo 7 nos mostra como as forças espirituais podem orquestrar situações externas para pressionar os servos de Deus a comprometerem suas convicções. A cova dos leões não foi apenas uma punição, mas uma estratégia espiritual para silenciar um homem que tinha influência sobrenatural através de suas orações. Essa guerra circunstancial tem características muito específicas que a distinguem dos problemas normais da vida. Os ataques têm um timing quase cirúrgico, surgindo em momentos estratégicos como vésperas de decisões importantes, períodos de jejum e oração intensos, ou quando o ungido está prestes a assumir novas responsabilidades no reino de Deus. Há uma precisão que revela planejamento e inteligência por trás dessas adversidades, demonstrando que não são meras coincidências, mas estratégias espirituais, bem elaboradas para desestabilizar e desencorajar. O objetivo dessas circunstâncias adversas é, claro, fazer com que o ungido questione se realmente vale a pena seguir a Deus com tanta intensidade, se não seria melhor voltar para uma vida mais normal e menos complicada. É uma pressão constante para que a pessoa retorne à zona de conforto da mediocridade espiritual, onde não há tantos conflitos, porque também não há tanto impacto. Billy Graham costumava dizer que o diabo não perde tempo atacando cristãos mornos, porque eles já estão neutralizados. Ele concentra seus esforços naqueles que representam uma ameaça real ao seu reino. Contudo, aqueles que compreendem a natureza dessa guerra
aprendem a interpretar corretamente essas circunstâncias adversas. Em vez de se desanimarem, eles as veem como confirmação de que estão no caminho certo e que seu avanço espiritual está incomodando as trevas. Eles entendem que a resistência externa é, na verdade, um termômetro do seu progresso espiritual. Quanto maior a resistência, maior o impacto que estão causando no reino das trevas. A quarta dimensão desta batalha é talvez a mais estratégica de todas: a guerra contra o próprio destino e chamado divino. Billy Graham ensinava que o maior medo de Satanás não é que pequemos, mas que descubramos quem realmente somos em Deus e cumpramos nosso propósito eterno. Há forças espirituais que trabalham especificamente para impedir que as pessoas descubram e cumpram a missão para a qual foram criadas. Se o inimigo conseguir manter alguém na ignorância sobre seu destino, ou desencoraja-lo a persegui-lo, terá neutralizado uma ameaça potencial. De forma permanente, essa guerra se manifesta através do desencorajamento sistemático e persistente. Toda vez que um ungido recebe uma revelação sobre seu propósito, ou tem uma visão clara do que Deus quer fazer através de sua vida, surgem vozes internas e externas, questionando sua capacidade, minimizando seus dons, ou sugerindo que ele está sendo presunçoso ao sonhar tão alto. É uma campanha psicológica intensa para plantar sementes de dúvida sobre a autenticidade do chamado divino. O rei Davi viveu essa guerra durante anos, mesmo depois de ter sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, mostra a unção, mas os capítulos seguintes revelam a longa jornada de preparação que mais parecia contradizer completamente a promessa recebida. Davi passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, sendo perseguido injustamente e enfrentando situações que pareciam negar totalmente sua unção real. Era uma guerra psicológica intensa, onde sua fé no propósito divino foi constantemente testada por circunstâncias aparentemente contrárias. Os ungidos frequentemente se encontram em situações similares, recebem visões claras do que Deus quer realizar através de suas vidas, mas depois enfrentam longos períodos de preparação, que mais parecem retrocesso do que progresso. É uma batalha onde a paciência, a perseverança e a fé no timing divino são constantemente desafiadas por circunstâncias que sussurram que talvez eles tenham se enganado sobre seu chamado. Essa guerra também inclui ataques diretos contra a autoestima e a autoconfiança. O inimigo sabe que, se conseguir fazer o ungido duvidar de seu valor pessoal e de suas capacidades, terá vencido metade da batalha. Por isso surgem comparações dolorosas com outras pessoas que parecem mais talentosas ou qualificadas, sentimentos profundos de inadequação e uma voz interna constante sussurrando que outros são mais merecedores ou capazes de cumprir aquela missão específica. A guerra contra o destino também se manifesta através de oportunidades sedutoras, mas que desviam do propósito verdadeiro. O inimigo oferece caminhos aparentemente mais fáceis, atalhos que prometem sucesso mais rápido, ou propostas que, embora não sejam necessariamente pecaminosas, desviam a pessoa de seu verdadeiro chamado. São distrações estratégicas que podem fazer com que o ungido perca anos preciosos seguindo direções que, embora não sejam más, não são as melhores que Deus tinha reservadas. Chegamos agora ao final desta jornada reveladora sobre as dimensões da guerra espiritual que envolvem aqueles que foram separados por Deus para propósitos eternos. Se você chegou até aqui, isso demonstra que seu coração está genuinamente sedento por compreender essas realidades espirituais profundas. Quero fazer um convite especial e caloroso para que você se torne parte oficial desta família espiritual, se inscrevendo em nosso canal. Não é apenas sobre números ou estatísticas. É sobre construir uma comunidade de pessoas que compreendem essas verdades e podem se fortalecer mutuamente nesta jornada. Mas mais do que isso, quero conhecer sua história. Se este conteúdo tocou seu coração, se você se identificou com alguma dessas dimensões da guerra espiritual, ou se teve alguma revelação especial enquanto assistia, compartilhe nos comentários. Conte-nos o que mais impactou você. Qual dessas batalhas você tem enfrentado com mais intensidade? Ou como essas verdades mudaram sua perspectiva sobre suas próprias lutas? Sua história não é apenas sua menos. Ela pode ser exatamente o que outra pessoa desta comunidade precisa ouvir para encontrar força, esperança e direção em sua própria jornada. Lembre-se das palavras poderosas de Billy Graham. A vida cristã é uma luta,
mas é uma luta com vitória garantida para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Você não está lutando sozinho, você não está imaginando essas batalhas, e definitivamente não está perdendo esta guerra. Cada resistência que você enfrenta é na verdade uma confirmação de que você carrega algo poderoso que incomoda: o reino das trevas. Continue firm, continue guerreando, continue avançando, porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, e até nosso próximo encontro neste canal abençoado.